Tiago capítulo 1, versículo 19. O título é Ouvir e Praticar. O Espírito Santo, através de Tiago, ele diz assim, entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Então você veja que comumente nós temos esse mau hábito, né, de querer falar em cima dos outros, de não conseguir ouvir. Você pode observar que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, e isso eu posso dizer para você que é uma espécie de orgulho, quando você não consegue escutar o próximo. E quando falamos em escutar, é algo espontâneo. Você sabia que você aprende até mesmo quando você conversa com uma criança? Quando você conversa com qualquer pessoa que você talvez pense que ela não tem nada para oferecer a você, creia, se você conversar com ela, você vai aprender muitas coisas. E diz, né, prontos para ouvir e não se apressem em falar, e tampouco em irar-se. Você vê que qualquer coisa, a pessoa está nervosa, ela explode. Até tem um ditado aí, né? Não, eu sou pavio curto, eu sou assim mesmo, se pisar no meu calo. Esse é um grande erro das pessoas. Parece que as pessoas têm uma alegria, né? Um orgulho de dizer, não, eu sou assim mesmo. Eu não, se pisar, se mexer comigo. Quer dizer, a pessoa ela fala até isso com uma certa arrogância. Está errado. Diz o texto bíblico, seja tardio, né? Não se apresse em falar. Inclusive a Bíblia diz que aquele que fala muito acaba pecando muito também. Então ele continua dizendo, a ira humana não produz a justiça divina. Quando que você fica irado com alguém, com raiva de alguém, nervoso com alguém? Quando essa pessoa ela te causa um prejuízo, não é verdade? Quando ela difama você, quando ela rouba você, quando ela critica você, quando ela tem maus olhos, ela é fofoqueira, ela fala mal da sua casa, do seu marido, ela fala mal do seu cachorrinho, ela fala mal do seu trabalho, da sua roupa, do seu cabelo, ela fala mal da sua vida. Então isso comumente, né, humanamente falando, a ira humana impede o agir de Deus. Eu, por experiência própria, eu posso dizer a você, não somente pelo texto bíblico, né, que nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, mas pela experiência nesses 26 anos com Cristo, a gente tem visto quando a gente consegue controlar a nossa ira, a nossa raiva carnal devido, né, às pessoas que tentam nos prejudicar. Quando você se controla e você obedece o que Jesus fala, ore pelos teus inimigos. Você pode acreditar, Deus ele abençoa você e ele vingará você. Deus é o nosso vingador, está escrito. Ele disse, a mim me pertence a vingança. Você lembra aquela passagem lá de Êxodo, de Miriam, a irmã de Moisés? Diz o texto que ela começou a falar mal dele. Ela começou a colocar o povo contra o próprio Moisés. Resumindo, Deus colocou nela uma lepra, porque ela se levantou contra aquele homem que Deus havia escolhido para libertar o povo de Israel. Então, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que quando você abrir a sua boca para falar, fale palavras que sejam construtivas.
palavras positivas, otimistas, de resiliência, de amor, de graça. Não use mais as suas palavras para reclamar, criticar, acusar, murmurar. Não faça isso, ou falar mal de outros. Não perca o seu tempo. Até porque Jesus sempre nos ensinou que a boca que louva a Deus não pode louvar o diabo. Então você tem que fazer uma autoanálise na sua vida. Por isso que o título é Ouvir e Praticar. Porque as pessoas elas estão somente ouvindo. Você vê que na rede social o que mais tem é palavra. Concorda comigo? Você sempre escuta uma mensagem, sempre tem uma palavra. Mas de tudo que você já ouviu, se colocar na balança, quanto que você pratica? Quanto que você pratica? Um mínimo. A porcentagem é muito mínima. Por isso que o resultado na vida das pessoas também tem sido mínimo. Você vê que o mundo, ele tem mais ira, mais ódio, mais maldade do que bondade. Você concorda comigo? Infelizmente, eu pergunto dos teus amigos, da tua própria família, quantos deles torcem pelo seu êxito, pelo seu sucesso? Todos? Metade? A terceira parte? 5%? Pastor. Se eu for depender deles, eu vou cair num buraco. O que eles desejam às vezes é a destruição. Como, repito, Miriam, ela queria colocar todo um povo contra Moisés. Mas eu digo a você, se você praticar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, então você vai ser abençoado. Pode acreditar nisso. Continuando então no texto, no verso 21, ele diz assim: portanto, removam, olha o verbo, né? Aqui não está dizendo que Deus vai tirar, Deus vai remover, não. Nós temos que remover toda impureza. Porque quando você é agredido, o maltratado, então na sua mente, né, na nossa mente, é comum que venha a ira. Por isso que diz a Bíblia, né? Irai-vos. Você até tem direito de ficar irado, mas não pode pecar. Ou seja, a ira não pode dominar você. Porque quando a ira domina uma pessoa, meu amigo, você já sabe. A pessoa ela faz qualquer loucura. A pessoa ela toma atitudes impensadas e depois, obviamente, se arrepende. Só que muitas das vezes é tarde demais. Então ele diz aqui, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Veja que interessante. Aceitem humildemente. Por que humildemente? Porque se você não tiver humildade para aceitar a palavra de Deus que está sendo semeada, implantada em você, se você é aquele que bate no peito e diz, não, eu sou assim, não concordo com isso, não estou de acordo com isso, se você é aquele que diz assim, não, mas eu tenho que preservar os meus princípios, não foi essa palavra de Deus, não é dessa maneira que eu conheci a palavra de Deus, eu conheço de outra maneira. Pois é, então ele já diz, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela sim, essa palavra, ela tem poder para salvá-lo. Olha que interessante, ela tem poder para salvá-lo. Não significa que essa palavra salva todo mundo. Agora você entende o porquê, talvez você diz, poxa, por que a minha vida não progressa? O que falta para mim? Por que Deus não me atende?
porque talvez você ainda não removeu as impurezas do seu coração. Você tem rancor, tem ódio, tem raiva, tem mágoa, tem orgulho, é desobediente, talvez você é infiel, você incumpre, né? Ou não cumpre com Deus. Talvez você é uma pessoa teimosa. Deus fala para você, vai para lá, aí você quer ir para o outro lado oposto. Você é aquela pessoa que quer justificar a sua infidelidade a Deus, a sua desobediência para com Deus. Então, se você aceitar essa palavra com humildade e dizer, poxa, se eu estou vendo o culto, né? Estou participando do culto, eu quero ouvir a voz de Deus, né? Até muitos dizem, né? Poxa, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, fala ao meu coração, Deus me mostra o que eu devo fazer, né? Para resolver os problemas da minha vida, para ser abençoado, o que eu preciso fazer, meu Pai? Então, Deus está falando aqui com você. Aceite humildemente a palavra que está sendo implantada no seu coração, porque se você aceitar, essa palavra tem poder para salvá-lo. Salvá-lo de quê? De tudo. Salvá-lo das dívidas, salvá-lo de uma doença mortal, salvá-lo de um problema conjugal. Essa palavra tem poder para salvá-lo de uma maldição hereditária, de uma inveja, de pessoas maldosas. A palavra de Deus, meu querido, ela pode salvar. Acredite nisso. Eu não sei qual é o seu problema aí, mas eu sei que essa palavra, se você humildemente recebê-la no seu coração, seja você católico, seja você evangélico de outra denominação, seja você uma pessoa espiritualista, não importa. Isso aqui pode salvar você. Continuando, no verso 22 ele diz, não se limitem. Veja, quer dizer, a própria pessoa limita o agir de Deus. Por isso que o Espírito Santo diz, não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática. É isso aqui. Então não se limite somente em ser um ouvinte, mas coloque em prática. Pratique a palavra. Exercite essa palavra. Execute. Como tudo na vida você tem que praticar, seja no exercício físico, seja na área, né, profissional, seja na área, né, estudantil, no caso, as tarefas, as provas, os exames, você tem que praticar, seja no casamento, seja em sua casa, na igreja a mesma coisa, com Deus é a mesma coisa. Ele diz aqui, não se limite, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-na em prática. Sabe por quê, gente? Aqui tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. Se uma só promessa da palavra de Deus se cumprir na sua vida, vem muito na minha cabeça aquela palavra que Jesus dizia. Ele sempre nos ensinou, ele disse, olha, eu vim para trazer vida com abundância. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, só que antes Jesus fala, ó, o ladrão, que é o diabo, que muitos não acreditam, por isso que estão nas mãos dele. Jesus disse, ó, o ladrão, ele vem para roubar, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Quando eu ouvi isso, eu falei, poxa, meu Deus, se somente essa palavra se cumprir na minha vida, no meu casamento, abundância, como abundância no casamento? Poxa, abundância de harmonia, abundância de sincronia, de compatibilidade. Está cheio de casais que dá até lástima, dá até dó. Não existe compatibilidade, vive brigando uma vida inteira.
abundância de saúde, abundância de paz. Se eu fosse você, eu pediria a Jesus: poxa, Jesus, cumpra essa palavra na minha vida, porque eu vou cumprir a sua. A partir de hoje eu não vou ser somente o ouvinte, eu vou praticar mais, eu vou jejuar mais, vou orar mais, vou dizimar na tua obra. Vou honrá-lo com a minha vida, os meus pensamentos serão puros, já não vou ficar irando, brigando, xingando, querendo destruir as pessoas. Pelo contrário, eu vou fazer o que o Senhor ensinou durante 33 anos, até mesmo contra os seus inimigos, o Senhor sempre estendia as mãos. Já pensou? Pare e pense. Se toda a sua família tivesse essa linha de raciocínio, e colocasse isso em prática, imagine se todo o povo, né? Imagine se lá no governo, todos tivessem essa linha de raciocínio. Não haveria fome, não haveria desemprego, não haveria miséria, gente. Não haveria tristeza, não haveria decepções. Mas infelizmente as pessoas ouvem muito e fazem pouco. Então pense nisso. Continuando o texto, né? Então ele fala: ponham-na em prática, e logo ele diz: do contrário, só enganarão a quem? A si mesmos. Quer dizer, se eu vou, por exemplo, eu vou na faculdade, estou lá fazendo uma faculdade de teologia. Se eu não coloco em prática o que eu estou escutando e aprendendo, seja qual for a sua faculdade, você está enganando a si mesmo. Vale dizer que hoje em dia nós temos muitos engenheiros que têm até um título, têm um certificado, mas não consegue levantar um muro, e se levantar é arriscado cair. Por que isso acontece? Porque ouviu, mas não praticou. Assim acontece com pastores, com advogados, assim acontece em qualquer área, em qualquer profissão. Então tem pessoas que ela engana a si mesma. Se você está me ouvindo neste momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer honrá-lo, ele quer abençoá-lo, ele quer mudar a sua história, ele quer que você seja bem-sucedido em tudo. Está aqui escrito, já vou mostrar para você. A vontade de Deus para você é que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas isso só será possível se você colocar em prática. Nós ensinamos muito, e o retorno do que nós ensinamos é mínimo, muito pouco. Por quê? Porque tem muitos ouvintes e poucos praticantes. Tem pessoas que escutam, está me escutando aqui, daqui a pouco ela vai escutar outro pastor, daqui a pouco ela vai escutar outro pastor, daqui a pouco ela vai escutar uma pastora, um missionário. E tem pessoas que escutam 10 palavras em um dia. Não adianta, está aqui escrito, não adianta você ouvir se você não pratica. A ponto de Jesus falar assim: olha, se a sua fé for pequenininha, a sua fé pode ser a menor da face da terra, do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu? Não dá nem para ver o grão de mostarda, de tão minúsculo que é. Mas Jesus, ele fala: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, por menor que seja a sua fé, mas se você não duvidar, se você praticar, se você não duvidar no seu coração, porque quem não duvida é o que pratica. Quem não pratica é porque no fundo não acredita. Porque se acreditasse, faria tudo do jeito que nós falamos. Que inclusive, meu testemunho
algo que a mim me favoreceu muito quando eu recentemente chegava na igreja há 26 anos atrás, com a minha vida totalmente descabida. Eu me lembro que tudo que o pastor falava, tudo que ele ensinava, eu fazia. Eu não pensava duas vezes. De olho fechado, eu obedecia. Então hoje eu estou aqui. E posso dizer a você que do mesmo jeito que eu na época obedecia e hoje eu estou aqui, eu me lembro de outros companheiros e colegas de igreja que também ouviam o mesmo ensinamento, a mesma palavra, mas não obedeciam. Alguns até criticavam o que o pastor ensinava. Alguns até chegavam a dizer que eu era bobo. Mas eu me lembro que eu dizia: é Deus que está falando comigo através do pastor e eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu lembro que eu dizia: não tem sentido eu estar na igreja ouvindo o pastor se no fundo eu não obedeço, não tem sentido. Então eu me lembro que a minha vida, rapidamente, em um mês, eu deixei os vícios, me libertei dos vícios, em 30 dias. E tem pessoas que passam uma vida inteira fazendo tratamentos clínicos, sendo internado em casa de recuperação, aí quando sai tem as recaídas. Eu me lembro que eu, em um mês, deixei todo tipo de entorpecente que você possa imaginar. Mas havia uma prática. Então, se você praticar, Deus certamente ele vai honrá-lo. Então, continuando no verso 23, diz assim: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Não é assim que acontece? Você está ali se olhando. Quando você dá as costas, logo você esquece o que você viu. Aí você tem a necessidade de voltar a olhar. Então tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Elas estão ouvindo a palavra de Deus desde criança. Vamos ser honestos aqui, vamos ser francos. Você escuta a palavra de Deus desde quando? Desde quando você era uma criança. Você cresceu ouvindo falar que existe um Deus. Você cresceu ouvindo falar que Deus é bom. Você cresceu ouvindo falar que Deus ele quer dar o melhor aos seus filhos. Contudo, tem pessoas, desculpa a expressão que eu vou usar, nem parece que você é filho de Deus. Tem gente que parece que é filho do diabo, de tanto sofrimento. Inclusive tem até uma frase que as pessoas usam: ah, fulano, eu como o pão que o diabo amassou. E é verdade, tem pessoas comendo o pão, a marmita, vivendo um inferno na casa, no casamento, no trabalho, o estado psicológico dela, o estado emocional dela. Aí eu lhe pergunto, essa mesma pessoa que hoje vive um inferno, ela conhece a letra, ela já ouviu uma pregação, ela já ouviu falar que existe um Deus. Talvez ela escuta, repito, várias pregações. E por que a sua vida não muda? É exatamente o texto que estamos lendo aqui. Porque ela não pratica. É inadmissível, é inaceitável uma pessoa chegar aqui na igreja, particularmente, em todos os países que eu estive na minha vida, nesses 20 anos fora do Brasil e aqui no Brasil, eu nunca aceitei uma pessoa se aproximar e dizer: olha, pastor Luiz, e olha que muitos já tentaram falar isso para mim: pastor Luiz, eu faço tudo direitinho, venho na igreja, oro, dizimo, jejuo, leio a Bíblia, faço tudo direitinho, evangelizo, sirvo a Deus, limpo a igreja, mas a minha vida não vai para adiante, pastor. Ai, pastor, eu faço tudo direitinho, mas Deus não me abençoa. Mentira! Não se atreva a falar
uma abominação como esta. Se Deus não está honrando você, acredite, você não está praticando algo que Ele está pedindo a você, talvez há muito tempo. Eu tenho o hábito de ensinar às pessoas que igreja não é como uma escola. Porque na escola a pessoa tem preguiça, então não vai para a escola. Não gostou do professor, então ela não vai fazer a tarefa, não vai prestar atenção na aula. A igreja não é assim. A igreja não é para quando você tem vontade. Hoje eu estou com vontade e vou para a igreja. Não, claro que não. Você acha mesmo que Deus precisa de você? Claro que não. É o contrário. Você sem Deus não é nada, é menos que um zero à esquerda. Jesus disse, olha o que ele disse: sem mim nada vocês poderão fazer. Simples assim. Então, o vir à igreja, o ouvir a palavra, o colocar em prática, não é campanha não, é o dia a dia. Se você colocar em prática a palavra a partir de hoje, você vai ver que logo você vai estar escrevendo aí: Pastor Luiz, eu estou cheio de testemunhos, Deus está abençoando o meu casamento. Pastor Luiz, Deus está abençoando o meu trabalho, porque eu comecei a ser dizimista. Pastor Luiz, Deus está abençoando a minha saúde, Deus está abençoando o meu estado emocional. Pastor Luiz, até por um culto online, pastor, a presença de Deus está tão forte aqui comigo. Pastor, o senhor está pregando aí e o Espírito Santo, ele está aqui me envolvendo, pastor. É isso, senhores. Mas isso só é possível para aqueles que praticam o que aprendem. Então pratique. Amém? Continuando o texto, no verso 25, diz assim: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. Então veja, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é perfeita e ela te liberta. Olha aí. Quer ser liberto da depressão? A palavra de Deus pode te libertar. Cuidado, viu? Porque há quem diga que depressão é um problema, não é um problema espiritual. Há quem diz que depressão não é ausência de Deus. Eu já escutei muito isso, já escutei pastores, tem de tudo, tem apóstolos, tem padres que falam isso naturalmente. Aí eu fico pensando, né? A pessoa quando está em depressão, ela fica triste. Eu nunca vi uma pessoa deprimida dando risada. Eu nunca vi. Uma pessoa deprimida feliz. Então a pessoa quando ela está deprimida, ela fica triste, angustiada, ela quer ficar isolada, ela não quer falar com ninguém, ela não quer às vezes tomar banho, não quer sair do quarto, inclusive ela quer até tirar a própria vida. Aí eu fico pensando, né? Porque o texto, a palavra que nos liberta, diz em Gálatas 5, que o fruto, ou seja, os benefícios de uma pessoa que tem a presença de Deus, quem tem a presença de Deus, não um título, mas quem tem a presença de Deus. Gálatas 5, tem gozo, tem alegria, tem paz, tem felicidade. Então você concorda comigo que é incoerente uma pessoa dizer que tem a presença de Deus, mas quer tirar a própria vida? É incoerente. É até feio falar uma coisa dessa. Mas por que hoje em dia existe um modismo? Estou repetindo, até cuidado, até pregadores vão dizer isso para você. Hoje em dia tem pregadores tomando ansiolíticos, tomando diazepam, clonazepam. Hoje em dia tem pregadores que estão tirando a própria vida, se suicidando, líderes.
Aí vem aqueles dizendo: ai pastor, mas você tem que entender, você tem que entender o problema das pessoas. Eu estou entendendo, tanto que eu estou entendendo que eu estou tentando te ajudar. Porque se eu não conseguir ajudá-lo a te libertar, você pode acreditar, existe um ser chamado diabo, que Jesus disse que ele quer roubar-te, matar-te, destruí-lo. Ele vai acabar com você. Você concorda comigo? Então você tem que escolher. Ou você vai praticar a palavra que o Espírito Santo está me usando para libertá-lo, ou então você vai ouvir a palavra dos que estão já conformes com o sofrimento, com os que estão acostumados a comer o pão que o diabo amassou. Eu comi o pão que o diabo amassou quando eu não conhecia a Jesus. Comi, meu amigo. Para quem não me conhece, eu cheguei a pegar bita de cigarro no chão, fazer um cigarro e fumar. Quem fuma sabe o que significa isso. Eu cheguei a beber álcool de farmácia. E não era por pobreza, não. Era por um problema espiritual que eu estava. Mas eu dizia que eu estava com Deus. Tá vendo? Minha vida uma desgraça, uma destruição total. Via vultos, escutava vozes. Eu andava para trás. Mas na minha cegueira espiritual eu dizia: eu estou com Deus. Mentira, estava nada. O diabo estava na minha vida. Hoje eu não preciso nem falar para você. Se você olhar para a minha vida, se você olhar para o meu casamento, se você olhar para a minha vida em todos os aspectos, você vai tirar as suas conclusões. Se eu estou realmente com Deus ou se eu sou apenas um fariseu. O que é o fariseu? O fariseu é aquele que prega. Porque hoje em dia está cheio de fariseus aí pregando, mas não vive. Fala de casamento, mas não tem casamento. Fala de Deus, mas não liberta nem a mulher. Não liberta o filho, não liberta o marido. Para você falar de casamento, você tem que ter casamento. Para você falar de família, você tem que ter família. Para você falar em dar, você tem que aprender a dar. Para você falar de fidelidade, você tem que ser fiel a Deus. Para você ensinar alguém, você tem que ter para ensinar. Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Então eu estou mostrando aqui para vocês que a palavra de Deus ela é perfeita e ela liberta, ela transforma. Eu não quero levar a você mais uma religião. Inclusive eu vou mostrar aqui para você qual é a verdadeira religião. Eu não estou aqui para mostrar a você uma placa de igreja. Eu não quero convencer você que a igreja cristã Vinde a Mim é a melhor ou que é a única. Nada disso, até porque tem muitas igrejas de Deus. Até porque igreja não é a estrutura, não é a placa. Igreja é a pessoa. Você deve ser a igreja de Cristo, o templo de Cristo. Continuando o texto, então ele diz assim, no verso 25: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem, olha aí, o primeiro, observar, segundo, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Diga graças a Deus. É isso aí. Se você atentamente observar a palavra, perseverar nela e a praticarem, aí sim você vai ser feliz no que fizer. Você vai empreender um negócio, vai dar certo. Você vai fazer outro negócio, vai dar certo. Você vai se relacionar com alguém, vai dar certo.
tudo que você quiser fazer, executar, você terá êxito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai estar conduzindo, guiando a sua vida. Então, meus queridos, se você tem urgência em alguma área da sua vida, eu lhe aconselho, a sua maior urgência hoje não é pagar o boleto, ainda que tenhamos boletos, não é resolver um problema com seu cônjuge, ainda que você esteja vivendo um problema com ele ou com seus filhos, seja a saúde, seja o que for. A sua prioridade hoje é observar a palavra de Deus, perseverar. Por que perseverar? Porque hoje em dia o povo não quer saber de perseverar. As pessoas não querem perseverar. Veja como o diabo, ele persevera. Ele quer perseverar tanto com essa pandemia, né? Que ele está conseguindo matar muita gente, ele está conseguindo quebrar muita gente, destruir muitas famílias, muita gente está surtando, sabe por quê? Porque o diabo, ele persevera. Aí vem você falando para mim que crê em Deus, que é crente, que é católico, que é qualquer coisa, mas você não tem perseverança, você não consegue fazer uma oração de fé, você não consegue confiar em Deus, você não consegue vir à igreja, a igreja está aberta, a igreja não está fechada não, a igreja cristã Vida Minha está aberta, eu estou aqui toda terça, toda sexta-feira, das 2 da tarde até a noite, atendendo os que querem, atendendo os que verdadeiramente querem ajuda. Esses dias uma pessoa me pediu: pastor, eu tive um sonho, você pode me revelar aqui o sonho que eu tive? Eu falei para ela: vem aqui na igreja para a gente bater um papo, vamos conversar olho no olho, vem aqui para a gente conversar, eu vou te atender com o maior prazer. Falei para ela. Ela falou assim: não posso sair de casa por causa dos vírus. Eu falei: vírus? Eu disse a ela: a igreja está funcionando, o culto presencial nós não estamos podendo ter, não estamos convidando as pessoas para estarem presencialmente, mas nós estamos aqui para atender qualquer pessoa que deseja. Não importa a sua religião. E eu disse a essa pessoa: então vem aqui, eu vou conversar com você, eu vou te esclarecer o seu sonho. Ela falou: não posso. Eu falei: então tá bom, então fica aí. Então você quer o quê? Eu disse a ela: olha, eu estou, é até irônico, mas eu estou na igreja, então eu estou aqui fazendo o quê? Então eu estou aqui fazendo o quê? Então eu vou pegar minha família e vou para onde eu quiser ir. Mas não. Eu deixo de cuidar da minha família para cuidar de você. Aí vem você e não quer perseverar, não quer sair de casa. Esses dias eu fui entregar uma cesta básica. Uma pessoa que me pediu: pastor, eu estou necessitando de uma cesta básica. Eu falei: pois bem, pode vir aqui na igreja, eu vou separar uma cesta básica para você. Ela falou: não, pastor, não tem como ir na igreja. Eu falei: meu Deus do céu, esse é o povo de hoje em dia, essa é a geração de vergonha que a gente vive hoje em dia. É um povo medíocre de intelectualidade. Mas chama essas pessoas para ir para um forró, convida ela para ir para uma sofrência. Vai ter uma sofrência hoje aqui. Meu amigo, ela: deixa que eu levo a salada, eu levo a maionese, eu levo a vodka, eu levo a cachaça. E vai estar lotado. E tudo sem máscara. Vírus? Não. Que vírus? Se abraçam, se beijam. Aí o pastor chama você para vir à igreja. Aí você vem com uma conversinha desgraçada do cão. Então eu só tenho uma coisa a dizer para você: a sua vida não vai mudar. A sua vida não vai mudar. Não porque nós não queiramos, mas porque você não pratica o que você aprende. Você está totalmente confuso. Você está confundindo o verdadeiro Deus com um pedaço de gesso, com uma placa de igreja que talvez você vive com isso. Porque o nosso Deus disse, Ele disse
Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Está aqui escrito aqui, ó. Essa é a frase que diz aqui, ó. Por isso que a inspiração que Deus nos deu para abrir as portas dessa igreja, esse é o nome da igreja: Igreja Cristã Vinde a Mim. Por quê? Foi por essa inspiração, por essa palavra. Você veja que até o nome da igreja foi pensado, saiu da palavra de Deus. Por isso que não tem como não funcionar. Por isso que as pessoas estão sendo abençoadas. Porque ele disse, ó, vinde a mim todos. Por que todos? Católicos, espíritas, kardecistas, ateu, à toa, qualquer um. Qualquer um que esteja cansado e sobrecarregado. Sabe aquela pessoa que diz assim: pastor, eu sinto um peso, a minha vida não vai, eu estou cansado de viver, eu quero morrer, nada funciona na minha vida. Então é você que ele está dizendo: e eu os aliviarei. Então você não pode ter preguiça, você não pode ser infiel a Deus. Você não pode ser apenas um ouvinte. Amém? Seja praticante. E aí ele diz, né? Então vocês serão felizes em tudo que fizerem. Que maravilha, né? 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, que é o que a maioria diz, né? Bate no peito. Uns falam: eu sou católico apostólico romano. O sujeito é brasileiro e tem o descaro de falar que é romano. Para ser romano, você tem que nascer na Itália, pelo menos. Você vê que a pessoa, ela não pensa no que fala. Tem pessoas que dizem: não, eu sou crente de outra igreja, eu sou de outra religião. Não é nada disso, senhores. Deus não é religião, está aqui, leia comigo. Se algum de vocês afirmam ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Por que o Espírito Santo, através de Tiago, disse isso? Porque os fariseus, eles estavam xingando, criticando, difamando, fofocando, apedrejando, sempre acusando alguém. Aí ele finaliza dizendo: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, atenção, atenção. Uma vez alguém me perguntou assim: pastor Luiz, qual é a verdadeira religião? Tem tantas igrejas hoje em dia, qual é a verdadeira? Como eu sei se a igreja é ou não é de Cristo? É muito simples, está escrito: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ponto final. Essa é a igreja de Cristo. Então, não se ilusione, não se iluda com pessoas que dirão a você: não, porque a minha doutrina, a doutrina da minha igreja é louvor, a minha doutrina é prosperidade, o meu ministério é cura, o meu ministério é libertação, o meu ministério é adoração, que eu sou levítico, que eu sou profeta, que eu sou revelador, que eu sou sapatinho de fogo, ou que eu sou... Não se iluda com doutrinas humanas que dirão a você: não, porque você não pode usar calça porque é pecado, e está cheio de mulher de saia que está adulterando, não é verdade? Então, não, porque se você usar um brinco é pecado. Pecado usar um brinco? Eu não acho legal um homem usar brinco, né? Já pensou? Já pensou chegar com você, oi, com um brinquinho? Aí vai ficar meio estranho. Mas qual o problema de uma mulher se arrumar? Qual o pecado? E creia, a maioria dessas pessoas que impõem essas doutrinas de que a mulher não pode se arrumar, eles mesmos ficam olhando a mulher na rua dos outros. Então, meus queridos, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus,
ele recebia bem as prostitutas. Jesus, ele recebia bem os ladrões na cruz. Jesus recebia bem os pecadores. Olha a doutrina de Cristo. Já pensou se Jesus falasse, não, na minha igreja não entra a mulher adúltera? Já pensou se Jesus dissesse, não, na minha igreja o publicano, que é uma pessoa que trabalhava, né, ao público, o cobrador de impostos não vai entrar na minha igreja? Já pensou se Jesus ele dissesse, não, o fariseu Nicodemos, né, um mestre lá dos sacerdotes, o principal, melhor dito, dos sacerdotes, Nicodemos, que era um fariseu, porque falava e ensinava, mas não vivia. Já pensou se Jesus tivesse dito, não, Nicodemos, os fariseus não vão entrar na minha igreja? Já pensou se Jesus tivesse dito a Judas, porque Jesus sabia que Judas Iscariotes, que estava ali como discípulo, Jesus sabia que ele era o traidor. Jesus sabia. Olha a elegância de Cristo. Olha o que é uma doutrina pura e verdadeira. É Jesus saber que ali diante dele estava o traidor, mas Jesus sempre o tratou bem. Esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira religião, é você tratar bem, não os que você ama, é você tratar bem até aqueles que você sabe que estão prejudicando você. Poxa, pastor, isso é difícil. Sim, isso é muito difícil. Por isso que hoje em dia está cheio de religioso, mas de homem e mulher de Deus está escasso. Por isso que os milagres já não acontecem. Por isso que eu sempre digo às pessoas, eu sempre digo aqui na igreja, ó, o barco anda. Sabe o que significa o barco anda? Jesus, ele passa. Ele está caminhando. Jesus está passando. Ele está passando pela cidade de Guaratinguetá. Ele está dando oportunidade para você se salvar. Se você não aproveitar, creia, uma hora essa oportunidade vai escapar das suas mãos. Aí já não vai ter o que fazer. Então a religião, agora você já sabe, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é você cuidar dos órfãos. Quem são os órfãos? São as pessoas que não têm pai, que não têm mãe. Os órfãos são as pessoas que estão perdidas. Hoje em dia está cheio de pessoas desigrejadas. Pessoas que não têm um pastor que cuide dela. Porque o pastor não é o que prega. O pastor é o que conhece o estado da sua ovelha. E para conhecer a gente precisa sentar e bater um papo. O pastor precisa te escutar. Eu atendo um montão de gente aqui que fala, eu sou de outra igreja, meu pastor nunca me escutou, meu pastor nunca tem tempo para mim, você nem me conhece, eu nem sou da sua igreja, e você está aqui me dando cesta básica, você está aqui me atendendo, orando por mim, como é que pode uma coisa dessa? Eu faço assim, não sei, tire suas conclusões, seja inteligente, ué. Então, a religião verdadeira é quando você cuida dos órfãos e das viúvas, né? A viúva representa o quê? Uma mulher, né, que não tem um ombro, que não tem um apoio, uma pessoa só, solitária. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um pastor, um obreiro, um diácono, um discípulo, seja quem for você, se você quer que a sua religiosidade seja eficaz, a partir de hoje, então, comece a ter mais sensibilidade com a dor do próximo. É isso. Nas suas dificuldades, né? E não se deixar corromper pelo mundo. É isso aqui. Hoje em dia, tem muitos que um dia estiveram sentados aqui conosco e hoje estão corrompidos. Você deve conhecer vários. Você conhece? Quem conhece, escreve aí. Eu conheço uns quantos. Pastor, pessoas que até um dia me convidou para ir à igreja e hoje essas mesmas pessoas estão perdidas no mundo, estão fazendo tudo o oposto do que a palavra ensina. Por quê? Por isso, está aqui escrito.
Porque elas nunca tiveram uma religião verdadeira, nunca foi Jesus a vida delas. Elas nunca serviram a Deus, por isso se corromperam. Os teus olhos têm que estar fitos em Deus, sempre, sempre e sempre. Porque se você olhar para o homem, você vai desanimar. Se eu fosse olhar a ingratidão, por exemplo, das pessoas, eu não estaria aqui agora. Eu estou aqui porque eu estou olhando sempre para Jesus. Tem gente que escreveu aí, ó, eu conheço uns 10. Oh, meu Deus do céu. Vamos orar por eles. Ore por eles. Diz a Bíblia, ela nos ensina sobre o filho pródigo. O filho pródigo, qualquer hora eu vou falar sobre isso. Era um filho que estava na casa do pai, tinha de tudo, do bom e do melhor, mas preferiu se rebelar, preferiu se retirar da casa do pai, dizendo, não, eu vou viver minha vida, eu vou fazer coisas melhores do que ficar aí. Aqui eu sinto muito pesado, pressionado, é um peso, aqui eu não posso desfrutar da minha vida, da minha casa, da minha família, não vivo, aqui eu não vivo. Aí o filho pródigo se foi. O pai falou assim, meu filho não vai não. Mas não pôde impedir. E ele se foi. Resumindo, sabe qual foi o fim dele? Ele comia lavagem de porco. E diz que ele saiu com dinheiro, viu? Ele ainda pediu para o pai, dá a minha herança aqui, dá a minha parte que me corresponde. O pai deu. Diz que ele viveu um tempo supostamente tudo bem, pô, agora estou bem melhor que estar lá na casa do meu pai. Mas quando ele se deu por si, ele estava comendo lavagem. Está escrito isso na Bíblia, é só você ler a Bíblia, procure ler a Bíblia. Moral da história, o filho, depois de muito sofrimento, que é isso que vai acontecer, é isso que acontece, o filho se arrependeu, pôs a mão na consciência e disse, poxa vida, o que eu fiz com meu pai? Ele me deu tudo, sempre me ajudou e eu abandonei. Pois é, quando ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos. É isso que nós fazemos aqui também. Quando uma pessoa ela volta para a presença de Deus, nós o recebemos de braços abertos. Tá bom? Mas cuidado, para que você não seja um filho pródigo. Tá bom? Você que está na presença de Deus, se mantenha firme, seja fiel, valorize o que você tem. Porque se você agir como filho pródigo, o final vai ser catastrófico. Se caso você diz assim, poxa pastor, eu já estou sendo um, o que devo fazer? Volte, e Deus vai te abençoar, tá bom, meus queridos? Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo preparou hoje, que você agora coloque em prática tudo que você acaba de aprender, e tudo que você fizer, está aqui escrito, você será feliz em tudo, amém? Que Deus abençoe a todos vocês.